Terminei de fazer toda a lua em ponto atrás. Agora a gente vai trabalhar o ponto haste, para que vocês possam aprender esse outro ponto tão versátil, útil também. Como eu já tinha um pedacinho de linha cortado, eu passei os 2 fios de linha na agulha. Para fazer o ponto haste, a gente pode usar tanto o nó francês quanto o nó invisível, tanto faz. Eu vou usar o nó francês não, gente, o nó de costureira, é claro. Eu vou usar o nó de costureira porque eu estou fazendo um aproveitamento de linha. Então eu vou começar ensinando o ponto haste. Deixa eu ajeitar aqui meu suporte. Vou começar fazendo ponto haste aqui num dos galinhos que nós temos. Para fazer o ponto haste, eu saio com a agulha do avesso para o direito no início do traço do meu desenho. Puxo completamente a linha. Escolho um dos lados. Por exemplo, seguro a linha para o lado de cá. Avanço o tamanho de um ponto. No primeiro pontinho, a gente puxa, deixa uma argola do ponto da linha ainda do lado do direito. Volta mais ou menos na metade do ponto que a gente criou. Vê se vocês conseguem visualizar bem. E puxo. Seguro de novo a linha para o mesmo lado que eu segurei antes. Avanço o tamanho de um ponto. Volto no furinho onde terminou o meu ponto anterior. E puxo. Seguro a linha para o mesmo lado que eu segurei antes. Avanço o tamanho de um ponto. Passo a agulha do direito para o avesso. Volto com ela no furinho do ponto anterior e puxo. Seguro para o mesmo lado. Avanço o tamanho de um ponto. Furo do direito para o avesso. Volto no furinho do ponto anterior e puxo. E assim eu vou fazendo. Como esse traço é curtinho, já estou no finalzinho dele. Mas eu poderia, por exemplo, ter feito a lua todinha com esse ponto também. Terminei esse tracinho. Como é um tracinho quase reto, eu posso furar aqui, no lugar onde eu terminei o ponto, passar a linha para o lado do avesso. Como o tracinho é praticamente reto, eu posso voltar, já sair aqui no lugar do outro galinho e repetir o processo, ou seja, fazer o primeiro ponto, voltar na metade dele, puxar. Segurar e puxar. E aqui já acabo esse galinho. Tem um outro galho nessa mesma cor. Para fazer ele também, basta repetir esse processo. Agora eu passo para trás, vou lá e faço o acabamento como eu já ensinei para vocês. Eu vou fazer o acabamento, tirando o meu bastidor do suporte, depois eu já vou vir e vou fazer com vocês também esse galinho aqui dos raminhos da folhagem, porque ele também é em ponto haste, então vou ter a chance de demonstrar esse ponto para vocês mais uma vez. Depois de fazer os 2 galinhos em ponto haste, eu passei 2 fios de linha na agulha de novo, dei o nozinho de costureira e vou fazer um dos cabinhos das folhagens. Exatamente no mesmo esquema que eu fiz os galinhos soltos. Eu construo o primeiro ponto, volto com a agulha mais ou menos na metade dele, puxo, seguro a linha para o mesmo lado, avanço o tamanho de um ponto, volto com a agulha mais ou menos não, né? Nesse caso já no furinho do ponto anterior e puxo. E assim vou fazendo por todo esse galinho. Uma coisa que eu me dei conta hoje é que eu, quando fiz o cronograma das aulas, eu não coloquei na lista de pontos do cronograma os pontinhos folha, para poder ensinar vocês a fazer as folhinhas. Então, na próxima aula, né, na última aula, que é a aula que eu vou ensinar para vocês o ponto pirulito, para a gente fazer a palavra, eu vou também, antes de fazer o ponto pirulito, eu vou ensinar as folhinhas para a gente finalizar primeiro aqui a parte do desenho. Tá? Como hoje a gente já fez esses outros 2, na próxima a gente faz o ponto folha e faz o ponto pirulito.
é muito importante segurar sempre a linha para o mesmo lado, para que vocês tenham continuidade, tá? No ponto de vocês. Se você solta a linha e segura para o lado contrário, o ponto não fica com continuidade. Então, o interessante é sempre segurar ela para o mesmo lado. Pode ser para um lado ou para o outro, mas sempre para o mesmo. Certo? Então, aqui já cheguei no final do galinho. Fiz o último ponto. Entrei com a agulha no finalzinho do ponto. Vou virar depois e fazer o acabamento. Tá bem? Agora vocês podem terminar esses 3 galinhos e os 2 que não tem folhas para já ficar com isso pronto para a última aula. Até a próxima!